Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por favor. Lá no Evangelho do nosso doutor. Quem é o doutor? Lucas. Lá no capítulo 22, irmãos. Amém? Glória a Deus. Lucas 22, no verso 31. Lucas 22, versículo 31. A partir do versículo 31, irmãos. Eu quero ser breve. Eu creio, irmãos, que Deus irá falar aos nossos corações. Amém? Todos acharam? Irmãos, vocês que estão em casa, procuram nos acompanhar também. Tá? Nós estamos ao vivo hoje, né, Mateus? Está ao vivo? Está ao vivo? Estamos ao vivo, tá, irmãos? Que domingo, eu estou perguntando isso porque domingo não tinha internet, que deu um apagão aqui na internet, ficamos sem estar transmitindo ao vivo, mas estávamos aqui no culto, tá? Mas o Mateus está aqui vendo se consegue colocar o culto de domingo também, tá bom? E lá no YouTube também, irmãos, vai ter a pregação, tá? Compartilha o seu joinha, faça o teu trabalho, irmão, de evangelizador, para que também a plataforma, principalmente o YouTube, para que a plataforma do YouTube venha entender que está sendo, como é que fala, compartilhado, né? As pessoas venham gostar, para que a própria plataforma venha colocar os nossos vídeos, não, irmão, para glorificar o pastor, não, é a palavra de Deus. Seja um evangelizador, seja um canal de bênção, irmãos, na obra de Deus, amém? A obra é de Deus. A obra não é do pastor Marcos, não. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas um trabalhador na obra do Senhor. Então faça também a sua parte, tá bom? Amém? Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Todos acharam, né? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. O que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles lhes disse: Basta. Amém, irmãos? Irmãos, tudo isso que nós demos aqui agora, antes de tudo isso houve ali uma santa ceia, uma reunião entre eles, participaram da ceia, e ali louvaram, saíram para louvar o Senhor, e mesmo assim o Senhor Jesus sabia muito bem, que estava se tornando ali, muito bem próximo, né, da morte dele, porque ele foi enviado para a terra, irmãos. Como isso é forte, irmão, as pessoas não compreendem isso, como que a pessoa não compreende, não tem a capacidade de compreender, como isso é sério, irmãos. O Senhor Jesus, irmãos, ele foi enviado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, como cordeiro, porque já estava se aproximando a Páscoa. E a Páscoa de Deus foi a própria vida que o próprio Deus se fez carne, irmãos. O unigênito, quer dizer, não foi o primogênito, é o unigênito, não existe outro, não vai existir outro, não tem outro, ele é o único. Além de ser o único, não vai existir outro genitor, né? Não vai existir outro, irmãos. Ele é a salvação.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele, irmãos, porque Ele cumpriu toda a lei. O próprio Jesus declara: eu não vim julgar, eu não vim descumprir a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus, irmãos, Ele era a própria lei. Toda a lei foi cumprida em Jesus, porque o único que podia fazer tudo aquilo que a lei prescrevia, Jesus era o único que podia cumprir. Só Ele, porque Ele foi totalmente santo. Ele, como homem vindo em carne, 100% homem, mas 100% Deus, porque Ele tinha a consciência do compromisso dele para toda, ou melhor, para toda a humanidade. Ele era o cordeiro vivo, o pão que desceu do céu, como alimento para qualquer um que quiser se alimentar. Esse foi Jesus, esse é Jesus, e Ele está aqui esta noite. E ali, meu irmão, minha irmã, Pedro jurou, como nós até falamos aqui, por quantas pessoas, eu até fiz um comentário aqui, né? Quantas pessoas louvaram, e esse hino da harpa, né? E hoje em dia estão no mundo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Senhor, eu jamais vou deixar o Senhor, até na morte eu vou acompanhar o Senhor. Vocês compreendem isso? A declaração de Pedro. E Jesus falou: Pedro, antes que o galho cante, 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Ele: Senhor, jamais vou fazer isso. E ali, quando o Senhor foi falando, vocês faltaram alguma coisa quando eu mandei você pregar o Evangelho, quando eu mandei vocês evangelizar? Faltou alguma coisa para vocês? Faltou alguma coisa para a família de vocês? Não, Senhor. Antes vocês queriam levar armas, espadas, mas agora eu falo para vocês que o Filho do Homem, ele vai ser agora tomado entre os salteadores, como um ladrão, como culpado. E agora eu digo para vocês: você tem uma capa, venda e compre uma espada. Se você tem algo de valor, troque por algo agora que venha dar valor, falando a respeito da palavra dele. Agora você vai ter que jejuar, agora você vai ter que se esforçar, porque o Filho do Homem não vai estar mais com você aqui, Pedro, não vai estar mais com você aqui, meus discípulos. Eu não vou estar mais presente com você em carne, mas eu vou estar com vocês em espírito e em verdade. Aleluia. Por isso que é necessário agora vocês venderem a capa, tudo que é de valor. Não se prenda às coisas materiais, se liga agora nas coisas espirituais, porque se não for dessa forma, vocês não vão resistir. E o Senhor falou para Pedro: Pedro, o diabo está peneirando, né? Cirandar. Está cirandando você, Pedro. Por que ele falou aquilo para Pedro, irmãos? Porque Pedro era como se fosse o responsável por todos os discípulos. E o próprio Jesus falou para você tomar conta dos seus irmãos. Passa isso para eles. Porque além de cirandar a Pedro, estava também cirandando a todos os outros. Mas o diabo sabia muito bem que se derrubasse a Pedro como se fosse o cabeça do grupo, todos os outros, o líder espiritual, todos os outros iam o quê? Se espalhar. E dessa forma, irmãos, o diabo tem feito por toda a terra. Primeira coisa na família que o diabo quer destruir é o casamento. O diabo quer destruir logo o relacionamento do marido e da mulher. Quantos divórcios têm acontecido na vida? Quantas coisas ruins, colocando bebida, colocando vícios na casa, na vida do homem, na vida da mulher, por causa de, muitas das vezes, amizades, más amizades. Lembra que nós já falamos isso? As más companhias corrompem os bons costumes. E o Senhor Jesus, irmãos, está falando com a terra, com toda a humanidade, através da sua palavra. E com Pedro, ele foi direto, ele foi enfático, foi direto no assunto. Não esconder: Pedro, você vai me negar, Pedro. Por mais que você esteja comigo aqui, você vai me negar.
E os discípulos mesmo assim não entenderam aquilo. Senhor, eu tenho 2 espadas que basta. O Senhor chamou a atenção, basta. Quer dizer, vocês não entenderam nada ainda. E não foi diferente. Vamos aqui acompanhando a leitura aqui, por favor, irmãos. Aí mesmo em Lucas, lá no versículo, no capítulo 22, aí no versículo 54, logo na frente um pouquinho, todos acharam? Olha isso, irmãos. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo acendido fogo no meio da sala, e assentando-se todos juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E em pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro, lembrando-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, esse amargamente, você imagina que Pedro veio tudo na mente dele. Tudo aquilo que o Senhor Jesus falou para ele, veio tudo na mente do Pedro. E ele chorou, meu irmão, de uma forma amarga. Que arrependimento. Eu fico imaginando ali o que Pedro poderia ter feito. O diabo queria que ele fizesse isso mesmo. Porque sabe que o ser humano é completo de emoções. Nós somos cheios de emoções. Mas Pedro ali, irmãos, ele desabafou e chorou. E acredito naquele choro dele, ele pediu perdão a Deus. Ele se inclinou em terra. E ali, meu irmão, ele lançou o coração dele sobre toda aquela terra e chorou. E o Senhor, eu creio, irmãos, eu tenho certeza que nós sabemos muito bem da história, que o Senhor o perdoou. Mas, irmãos, o que o Senhor está falando conosco esta noite? Muitas das vezes, irmão, nós pecamos, muitas das vezes nós saímos da presença do Senhor. Muitas das vezes nós vacilamos, literalmente falando. E muitas das vezes você ouve até uma pregação, como de repente você está ouvindo essa pregação essa noite. E você de repente está lembrando, realmente, aconteceu isso comigo, mais ou menos isso. Aconteceu um fato mais ou menos parecido com esse comigo na minha vida. Mas aí, irmão, se Deus está trazendo esse pensamento no seu coração, na sua mente, no seu intelecto, basta você agora reconhecer que isso aconteceu e Deus já tinha te avisado. Deus usou alguém para te avisar, ou você mesmo até leu, através da internet, uma mensagem, ou até na Bíblia mesmo. E hoje você está trazendo isso à tua lembrança novamente. E Deus está falando para você agora: olha, eu te perdoo. Eu quero você para mim. O diabo quis te cirandar, mas eu te perdoo. Eu estou de braços abertos para te receber. Eu não quero que você seja lançado no inferno. Muito pelo contrário, eu quero que você receba a coroa da vida. Eu quero que você receba a coroa que eu tenho reservado para todos aqueles que creem em mim. Porque, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa sente no coração esse amargo, profundamente, sabe que pecou, sabe que errou, não vai pecar mais. Agora eu vou me consertar com o Senhor. Agora eu vou andar no caminho do Senhor. Quando a pessoa toma essa decisão, irmãos, é uma decisão que quando você toma, você fala, ou no pensamento ou de boca, Deus está anotando tudo que você fala. Porque quando Pedro olhou para o Senhor Jesus, ele estava na casa daquele sacerdote,
E ali o Senhor Jesus olhou para ele. O Senhor Jesus nem falou nada. Foi tudo por pensamento. Porque o Senhor, Ele é onisciente, irmãos. Ele é onisciente, Ele conhece nossos pensamentos. Ele conhece as intenções do coração do homem. Ele sabe tudo aquilo que pode acontecer em nossas vidas. Por isso que o Senhor, meu irmão, minha irmã, tem deixado o Evangelho para que a gente não venhamos nos perder nesse mundo tenebroso que aí está. Mas mesmo assim, muitas pessoas, infelizmente, têm escolhido o lado mal. Não se arrependem. Sabe por quê? Porque já foi cirandado. Você sabe o significado de cirandar, irmãos? Essa palavra cirandar é uma peneira. Porque quando eles peneiravam o trigo, preste atenção nisso, irmãos. Quando eles peneiravam o trigo, separavam o quê? O trigo da palha. Ou então a sujeira, a terra, a pedra, separavam. Toda a sujeira, toda a imundície saía. As impurezas saíam na peneira. E o trigo era o quê? Separado. Mas aqueles que pecam e continuam pecando, sabendo que está pecando, ele é o quê? É considerado sujeira, coisas impuras. Mas ali, meu irmão, Pedro não caiu. Pedro continuou porque ele chorou amargamente. Houve ali um arrependimento de tal profundidade que houve ali um perdão da parte do Senhor para com Pedro. E Deus hoje está falando para você, está dando essa oportunidade para cada um de nós. Quem que nunca pecou? Mas não é no pecar, irmãos, é você continuar no erro, sabendo que está pecando. Esse que é o grande X da questão. Esse que é o grande problema que muitos não têm entendido dessa forma, como os discípulos também não entenderam. Senhor, temos espadas aqui como se fossem armas. Não vão resolver nada com armas, com as armas humanas. Nós vamos resolver as coisas com as armas de Deus. Deus é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso galardoador. Só Ele que pode interceder por nós, irmãos. Só Ele. Muitas lutas vão vir de tudo quanto é lado. Flechadas vão vir sobre nossas vidas. Quantas perseguições o crente não passa? Né, missionária Cláudia? Quantas são as perseguições? Sabe o que é isso? É o diabo querendo nos cirandar. Lembra da pregação? Foi domingo, né? Não saiu ainda, mas vai sair. Da pregação a respeito de Jó? Lembram-se disso? Jó não negou a Deus. Ele passou por tudo aquilo, até os amigos que ele considerava amigos, que na verdade não eram os bons amigos, que um bom amigo mesmo vê quando a pessoa está numa situação difícil, ele quer acudir aquela pessoa. O bom amigo mesmo, ele não vai fazer com que aquela pessoa seja mais para baixo, não, muito pelo contrário, ele vai ajudar. E aqueles homens ali que se diziam amigos, 3 homens que se diziam amigos na história de Jó, começaram a julgá-lo. Muitos às vezes têm julgado você, muitos às vezes têm botado o dedo na sua face, acusando você de forma mentirosa. Muitos têm feito isso, irmãos. Mas não se preocupe. O próprio Deus falou para Jó, não sair do contexto, que o contexto vai dar no mesmo, irmãos. O próprio Deus falou para Jó, ore pelos seus amigos agora. E depois que Jó acabou, e Jó doente ainda, irmãos. Isso que me impressiona. Jó ali doente. Depois que Jó acabou de orar pelos amigos, ele foi curado. Do alto da cabeça, a Bíblia fala que é da planta dos pés ao alto da cabeça, Jó ficou doente. Ficou cheio de tumores, cheio de machucados. E quando ele terminou de orar, porque Deus fez com que ele fizesse aquilo, para saber qual era a intenção do coração de Jó. E assim que Jó orou ao Senhor, também ali, creio ele, cheio de dor, chorando amargamente, como foi o caso de Pedro, Deus perdoou aos amigos dele, trouxe a cura total e completa para a vida de Jó, restituindo tudo aquilo que o diabo cirandou na vida de Jó, restituindo toda a riqueza que Jó tinha, junto com a saúde dele.
A mesma coisa aconteceu com Pedro, irmãos. Quando ele chorou ali amargamente, se arrependendo, sabendo que realmente o que Deus tinha falado com ele se cumpriu, que o diabo queria destruir a vida de Pedro. Mas se não fosse o Senhor Jesus rogar ao Pai, como ele mesmo declara, mas eu roguei ao Pai por você, Pedro. E Deus, irmãos, tem rogado por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, leva nossas orações com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque não sabemos orar como convém. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, nada mais é do que o próprio Deus. É o Senhor Jesus, é o Paracletos. É a fortaleza que está presente, no qual nós não estamos vendo, mas sabemos que Ele está presente conosco. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus, meu irmão, que muitos querem ver através de uma imagem e não encontram. Porque senão a fé não funciona dessa forma. A fé não funciona você vendo, não, a fé funciona você não vendo. É pela palavra, pelo ouvir, pelo entendimento. Eu creio que o Senhor está falando, amém, vai acontecer. É pela determinação. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala palavras de maldição, né? Da própria boca. E lá na frente acontece com o filho, com a filha. Ou deseja mal a um próximo. Lá na frente acontece na própria vida dele. Aí você vai lá no Faraó. Lembra de Faraó o que aconteceu com Faraó? Então tudo isso, irmão, Deus tem falado para a humanidade através da sua palavra. Tem usado os seus profetas. Tem usado os homens de Deus, as mulheres de Deus, para trazer a palavra dele, para que você venha se despertar, para que você venha reconhecer que sem Deus na sua vida, você nada mais é do que palha, nada mais é do que sujeira. Não, irmãos, aqui para falar que você é sujo, não é isso, mas é isso que o diabo considera aqueles, irmãos, que não é trigo, que se torna palha, que se torna uma impureza. O diabo quer destruir a tua vida, quer destruir a sua família, a sua casa, colocando vícios, colocando prostituição, colocando palavras torpes, colocando você cada dia mais afastado do caminho do Senhor. Porque quando nós estamos afastados da presença de Deus, tudo quanto é mal vem e entra na vida daquela pessoa, naquela casa. Tudo que é mal entra porque a pessoa não consegue suportar, porque ela não tem mais a presença de Deus. Muitas das vezes ela, eu tenho sim, pastor, tem uma imagem lá, que eu dobro meu joelho, aquela imagem ali, irmão, da Bíblia diz que atrás de cada imagem de escultura tem um demônio escondido ali. Deus, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento ele fala, lá em Êxodo 20, vai falar dos 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus fala, não fareis para ti imagem de escultura, nem do que há nos céus, nem do que há na terra, nem debaixo do mar, nem de semelhança alguma do céu, da terra ou do mar. O próprio Deus, irmãos, abomina isso. E muitas das vezes a pessoa está colocando ídolos, em vez de adorar a Deus, em vez de buscar a Deus. Todos os evangelhos, todos os juízes falavam a respeito de Deus, e todos aqueles que se afastaram lá na frente se machucaram. E quando não foi ele, foi a descendência dele. Você pode ver em toda a Bíblia, irmãos, até na vida real, você vê no fato no qual nós estamos vivendo. Quantas famílias, eu tenho certeza que você já conheceu alguma pessoa assim, que não está na presença de Deus, da destruição que tem sido na vida, na família, na casa, nos filhos, nos netos, porque a pessoa, cada dia que passa, se afasta do Deus vivo. O único que tem o poder, o único que tem a autoridade para orar a Deus, o único que tem autoridade para nos dar a autoridade de orar a Ele, para não sermos pisoteados, para não sermos cirandados, ou por mais que você venha a ser cirandado, você não vai passar naquela peneira, você vai ficar lá, como trigo,
como algo que vai dar alimento, que vai trazer alimento para o próximo ou para a sua própria casa. Muitos estão sendo cirandados na terra. Amém? Aqueles que creem nele e que fazem a sua vontade, Jesus intercede. Pedro, porque, por exemplo, Jesus intercedeu por Pedro, porque ele sabia que ele estava prestes a cair nessa armadilha. Pedro então nega Jesus. O discípulo foi peneirado na sua fé, mas não foi destruída por pouco. Mas o Cristo que intercedeu por ele é o Cristo que vai em direção a ele para restaurar a sua fé. As tentações do diabo, irmão, preste atenção. Isso aqui é um esboço, irmãos, que o Espírito Santo coloca em nosso coração e a gente anota tudinho. As tentações do diabo servem para revelar a fraqueza do cristão, mas também revela sua força em Cristo. As tentações, quando vencidas, se tornam o quê? Testemunhos para restaurar outras vidas em meio às tentações da sua vida. Saiba que Cristo é o seu intercessor e Ele está do seu lado, pronto para te fazer vencer e restaurar a tua fé nele, irmãos. O reino de Deus é tomado como a força. Onde está dizendo isso? Lá em Mateus 11, versículo 12, irmãos. Se você quiser depois conferir, Mateus 11, 12. Não significa que essa força que você vai ler lá em Mateus 11, 12, não que é a força do homem. Não é isso que Deus está falando. Como os discípulos também entenderam dessa forma. Não é a força do nosso braço. É muito pelo contrário. Escute isso. Significa que a vida espiritual requer esforço, dedicação, determinação. É necessário buscar a Deus de todo o coração e viver de acordo com os seus mandamentos para entrar no reino dos céus. E muitos irmãos não têm tido essa determinação. Muitos não têm tido, irmãos, não têm se lançado verdadeiramente aos braços do Senhor. Vocês compreendem isso? Não basta estar na igreja somente. Há algo mais do que isso que Cristo estava falando para ele. Não basta vocês serem discípulos. Não basta vocês terem a força do braço de vocês. Precisa mais do que? Mais do que agora? Zelo, determinação. É necessário para vocês herdarem o reino dos céus, esforço, se esforçam, se dediquem, determinem mais. Tem que determinar na sua vida a bênção espiritual. Não fica apegado às coisas materiais, irmãos. Muitos estão apegados às coisas materiais. Ah, pastor, então eu tenho que largar tudo. Não é isso que eu estou falando. Os seus sonhos, continuam nos seus sonhos. Mas se você não botar Deus, Cristo em primeiro lugar na tua vida, não vai dar em nada. A Bíblia diz assim, irmãos, o que adianta ganhar o mundo inteiro, você ser riquíssimo, ser milionário, ser quadrimilionário, não sei nem se existe essa palavra, quinquamilionário, cinquentésima milionário, trilionário, não sei quantos milhões de milhares aí, meu irmão, minha irmã, não adianta de nada. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que adianta? E perder a tua salvação. E Cristo está chamando você para ser salvo, para te dar uma vida eterna, irmãos, com Ele, o dono da vida, o dono de todo ouro, meu Deus do céu, aleluia, o dono de todo ouro, de toda prata, o dono de todas as maravilhas, todas as riquezas que existem na terra e nos céus também. Ele é o dono. Deus é o dono de tudo isso. O diabo usa esses artifícios porque o próprio homem, tem dado brechas para que o diabo venha
fazer com que ele venha entrar na vida daquela pessoa que o aceitou. Vocês compreendem isso que eu falei agora? Olha o que o diabo falou para Jesus. Olha isso. Na Bíblia diz, irmãos, que Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi para o deserto. Assim a Bíblia diz. Já vou encerrar. E chegando no deserto, no 40º dia, que ele ficou 40, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E lá no 40º dia ele estava fraco, debilitado, porque da carne, com certeza estava sentindo fome. E o diabo falou o que para ele? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras aí em pão. Olha só o que o diabo faz. Se tu és, transforma essas pedras em pão. E Jesus cortou ele com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. De toda a palavra que vem da boca de Deus. E o diabo, irmãos, ele não desistiu. E a Bíblia diz, irmãos, que o diabo pegou Jesus e levou ele num alto pináculo, no centro de Jerusalém. E falou, se tu é filho de Deus mesmo, assim como a palavra de Deus diz, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Se lança daqui, desse alto pináculo, porque a palavra diz que aos anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus cortou mais uma vez ele com a palavra de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas mesmo assim, irmãos, o diabo não desistiu ainda. O diabo falou para ele, se prostrado, me adorares. Está vendo esses reinos? Mostrou para ele todos os reinos do mundo, no qual o homem anseia. Por que ele mostrou? Porque ele sabia que Jesus era carne, estava sentindo fome, estava sentindo sede, fome. E o que o homem mais anseia nessa vida mortal, é o que? Riquezas, poderio, não é assim? Sexo e outras coisas mais. Tudo que a carne anseia, pecados, o diabo ofereceu para Cristo. Está vendo tudo isso aí? Jesus. Tudo isso aí, ó, que isto está entregue em minhas mãos. Tudo isso, se você prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. E o Senhor Jesus repreendeu mais uma vez a Satanás. Só ao Senhor teu Deus dará culto. Basta, está repreendido, sai daqui, Satanás. E ao diabo meteu o pé. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos não se arrependem e se prostram a Satanás. Muitos meus irmãos, minha irmã, se prostram a Satanás. Ah, pastor, mas eu não sou, eu não tenho dinheiro, mas você é viciado em alguma coisa. Porque o diabo, ele vai naquela tua fraqueza, onde você é fraco, ele percebe onde você é fraco. Você é viciado em droga, você é viciado em bebida, você é viciado em algo que o diabo sabe que é disso que você gosta. Sabe por quê? Direto e indiretamente você negou a Cristo, você se prostrou a Satanás. Muitos têm se prostrado a Satanás, têm escolhido o mundo. Muitos têm se prostrado a Satanás e têm escolhido a morte, mas não se prostram a Cristo, como Pedro fez, como Jó fez, como tantos outros, como eu, pastor Marco, fiz, como as pessoas que estão aqui, que eu creio, tenho certeza que fez também. E nós sabemos cada um onde nós passamos, irmãos. Nós não podemos ser hipócritas, não nos fazer de coitados. Não é ser coitado, não. Eu sei muito bem de onde que Deus me tirou. Eu me prostrei aos braços do Senhor, e o Senhor me tirou do tremedal de lama que eu estava. E agora eu quero servir nesse louvor, nesse hino que nós louvamos aqui. Agora eu quero servir a Deus, até a coroa receber, a coroa da justiça, a coroa da vida, irmãos. Isso é muito sério. Enquanto você não compreender isso, como Pedro chorou amarga, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Sabe o que é isso, amargamente? Totalmente arrependido, que besteira que eu fiz. Se o Senhor me der mais uma chance, imagino isso, a oração de Pedro naquele momento. Mais uma chance, Senhor, se o Senhor me der, com certeza o Senhor abraçou ele, como está te abraçando neste momento. Como o Senhor agora ele quer te abraçar.
Essa oportunidade Deus está dando para cada um de nós. É a chance que nós temos, é servir a Cristo, irmãos. Saia do mundo, o mundo está podre, o mundo está sujo. O mundo está contaminando famílias e famílias inteiras, milhares de pessoas, jovens, adolescentes, crianças até. Porque os próprios pais estão tão contaminados que contaminam o próprio filho. Às vezes nem por maldade, mas por causa da própria criação dele. Mas Cristo é o único que tem o poder para libertar essa família, essa casta de demônio que muitas vezes está destruindo a tua filha, teu filho, o seu casamento. Seu marido chega tarde da noite, chega embriagado. Sua esposa, muitas das vezes, você está desconfiado que ela está te traindo e vice-versa, irmãos. É assim que o mundo está. Abre os seus olhos, hoje é culto de libertação, é necessário você receber uma palavra firme, uma palavra para que você venha se libertar das coisas desse mundo. O mundo está sujo, o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo, irmãos, é o nosso adversário. Ele não quer o nosso bem, ele quer o nosso mal. Ninguém vai viver para a semente. Depois da morte, irmãos, compreenda isso. Vem o juízo e ponto final. Então corra para os braços do Senhor, se converta de uma vez por todas em Cristo. Chore amargamente aos pés do Senhor, para que Ele possa restaurar tudo aquilo que você perdeu. Não foi Ele que perdeu, foi você que perdeu. Muitas das vezes por você mesmo negligenciar a Cristo. Mas hoje Ele está dando essa oportunidade para você. Então, meu irmão, minha irmã, corra para Cristo rápido. Entrega a tua vida para Cristo, irmãos. Ah, pastor, mas eu estou em estado terminal. Jesus pode te curar. Mas mesmo se Ele não te curar, irmãos, Ele pode te dar a vida eterna. Você não vai perder a tua salvação. Ele vai te dar um refrigério. Você não vai temer a morte, irmãos. Compreenda isso. Ele venceu a morte. Jesus tem todos os caminhos que você acha que você conhece. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Até na morte Ele vai te socorrer. Ele vai te acolher nos braços dele. Lembra do ladrão na cruz? Sabia que ia morrer. Ele estava condenado. Mas naquele momento, ele amargamente também, chorando, acredito eu, chorando. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. E o Senhor Jesus declarou para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. E é isso que Deus está falando, irmãos, para cada um de nós. Não se preocupa, não tema a morte. O Senhor Jesus, Ele é o dono da vida, irmãos, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Ele é o dono da vida, irmãos. Compreenda isso. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Por que está acontecendo a morte na vida da humanidade do homem? Por causa do pecado. Porque o homem nasceu, Deus criou o homem santo, separado. Depois de Adão, se você for ler lá no Novo Testamento, às vezes a gente mesmo lê não percebe, mas a própria história diz que a descendência de Adão, que nasceu, agora 7, né, se eu não me engano, foi 7, depois que Abel morreu, imagem e semelhança de quem? De Adão. De Adão. Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. Agora dos filhos, eu sei o quê? Imagem e semelhança de Adão. Por quê? Por causa do pecado. E nós, irmãos, pegamos isso lá de trás. Nós somos imagem e semelhança de Adão. Mas um dia ainda seremos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, porque ainda somos carne. Um dia teremos um corpo transformado, um corpo santo, um corpo celestial, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. E isso Deus está oferecendo para cada um de nós. Deus está oferecendo esta vida que só Ele tem para dar. Não fique ligado nas coisas desse mundo. Deus tem muito mais, não para te oferecer, para te oferecer e para te dar. Basta apenas um ato seu.
se arrepender amargamente, chorar amargamente, sair dessa vida que você viu, a vida de derrota. Encontre a Cristo, entrega a tua vida para Cristo, se lance aos pés de Cristo, porque só Ele pode te libertar, só Ele pode te dar o amor que você tanto precisa. Ah, pastor, eu fui tanto humilhado quando eu era jovem, eu sou tão humilhado. Cristo não vai te humilhar, Ele vai te exaltar. Sabe por quê? Não sou eu que falo isso, a Bíblia fala isso. Os humilhados serão exaltados. Aqueles que se acham exaltados serão humilhados. É a Bíblia que fala isso. Então, quando a gente se humilha aos braços, aos pés do Senhor, Ele nos exalta, irmãos. Compreenda isso. Essa palavra que Deus está dando para você esta noite, irmão, recebe isso com autoridade. Receba isso com temor, com amor, com dedicação, com zelo, com as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar o copo com água para fazermos a oração da fé.